Boa tarde, turminha. Estamos aqui para mais uma aulinha do Criador. Vamos aprender mais? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, para outra aulinha, mas falando criança de Davi. Mamãe, mas não já falou Davi? Não, nós estávamos falando, Samuel, Saul e depois ungiu Davi, mas nós temos que entender. Ah, tá bom, mamãe. Entendi. Então tá bom. Samuel e Golias. Quem é Golias, mamãe? É o inimigo. Lembra que Deus falou que chamou Saul para poder destruir os inimigos dos israelitas? Sim, mamãe. Então, tem um inimigo poderoso que era gigante, era o gigante de Golias. Saul não enfrentou ele. Quem enfrentou foi Davi. Eita, mamãe, mas é gigante mesmo? É, filha. É comprando assim, ó. Vocês pequenos e eu grande. Eita, mamãe. E Davi conseguiu destruir ele? Vamos lá ler. Vamos aprender. Vamos ver a historinha? Vamos lá. 1 Samuel 17. O jovem Davi tomava conta das ovelhas de sua família. Deus ajudou Davi a ser corajoso e forte. Quando o leão feroz veio roubar uma ovelha, Davi agarrou o leão pela juba e bateu nele. Davi protegeu a ovelha, livrando da boca do leão, e Deus protegeu Davi. Eita, mamãe, isso é forte. É. Só que quando ele lutou com o leão e tudo, ele era jovem ainda, porque o Senhor chamou Davi jovem. Eita, mamãe, ele era responsável. O pai dele falou, você vai ter que tomar conta das ovelhas. Ele lutou com um leão e arrebentou o leão no chão. Pôs o leão para correr, para fugir. E a ovelha, ele salvou. Então isso se chama obediência, coragem, força, confiança, porque ele confiava em Deus. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Deus já sabia que Saul ia errar. E por que ele escolheu ele, mamãe? Ah, Romão, Deus sempre dá uma chance. Não foi o que eu fiz com a Ruth? Deu uma chance para ela. Se eu fosse outra mãe, outra mulher, eu não ia querer ficar com a Ruth. Porque a Ruth, quando era mais nova, quando chegou aqui, eu era muito ruim, mamãe. Eu sei, Ruth. E vocês sabem, menino, A única que conseguiu ficar bem perto dela, assim, que grudou, foi a Bananinha, porque a Léa tinha medo, a Mexa agora, não é verdade, criança? Sim, mamãe. Ela era muito ruim, ela falava que batia não sei aonde, e fulano, ciclano. Ai, pra você ver, Se a pessoa tem amor dentro de si, se ela tá passando por dificuldade, por sofrimento, por angústia, é claro que ela vai ficar revoltada. A Ruth foi abandonada, separada dos irmãos, ela nem sabia que tinha irmão, nem os irmãos sabiam que tinha ela. O Rui sabia do Romão e o Romão sabia do Rui, mas não sabia que tinha Ruth. E lá na Ruth, como chamava você mesmo, Ruth? Abigail, mamãe. Então, ela tinha tanta raiva de Ruth que ela começou a chamar ela de Abigail. Ela que escolheu esse nome. Então, para vocês verem, às vezes o sofrimento da pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não gosta nem de ouvir o nome dela. Mas o coração dela lá dentro era cheio de amor. Ela estava assim porque ela foi desprezada, maltratada. As crianças grandes batiam nela. Aí o que ela começou a fazer? Começou a revidar. Antes de os meninos vinham, as meninas bater nela, ela já arrebentava todo mundo no pau. Ela pegava pau que tinha na frente. Era ou não era, Ruth? Sim, mamãe. E a maioria das vezes, por ela bater nos outros, ela ficava de castigo. Mas quando ela apanhava, as mulheres lá cuidavam dela e tudo, não botava ela de castigo, não botava os outros de castigo. Ela apanhava, ele achava era engraçado, ria. E muitas vezes a Ruth, por ser assim revoltada, ela ficava sem café, sem almoço, às vezes ficava até sem janta, dormia com fome, não deixava ela tomar banho, dormia suja. Não é, Ruth? Sim, mamãe. Mas Deus tinha um plano, na vida de Davi, assim como também
tinha esperança e um plano na vida de Ruth. Eu fiz o quê? Eu fiz de tudo para Ruth mudar o jeito de ela pensar, de ela agir, porque o coração dela era bom. Assim Deus também fez com Davi. Mas Davi era ruim, mãe? Não, filha. Ele era um lutador, trabalhador e tudo, mas ele era muito machucado, ele era desprezado pelo pai. Por ele ser o menor, frágil, né? Todo mundo falava que ele era fraquinho, o irmão dele era tudo grandão, bem bonitão, né? Fazia parte, né, dos guerreiros. Davi não tinha corpo para poder ser um guerreiro. Mas olha a surpresa, filha. Um dia o pai de Davi disse-lhe: leve este alimento para seus irmãos, que estão servindo no exército de Deus. Ó, tá vendo? Estava no exército de Deus. Davi empacotou uma boa quantidade daquela comida caseira e foi procurar seus irmãos. Ele nem sabia onde estavam os irmãos, foi procurar. Aonde está o exército aqui de Deus, né? Como assim exército de Deus, mamãe? Porque Deus tinha posto Saul como rei. Aqui Saul ainda estava como rei, filha. Aqui Davi apenas era um, né, ajudador do pai dele. Olha lá, tá vendo? Ele não só tomar conta do campo e tudo, mas tinha que levar, se fosse preciso remédio para os irmãos, tinha que levar comida. Se acabasse água, tinha que levar água, né? Se fosse preciso o irmão não pudesse vir por causa da guerra, ele tinha que levar roupa. Ele é intermediário entre o pai e os irmãos, ele que vai ser de tudo. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Ele chegou no campo do exército do israelita, o povo de Deus. Davi deixou os alimentos com o despenseiro e seguiu em frente para encontrar os irmãos. E lá sobre uma outra colina, ele viu os exércitos dos inimigos de Deus e os filisteus. Então, os inimigos dos israelitas, na história aqui de Davi, eram os filisteus. Eles eram muito, mamãe, sim, os filisteus, sim, muito também, muito. Olha aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Olha o gigante aqui. Eita, mamãe, é grandão. E olha o Davizinho. Eita, mamãe, tá vendo? Vamos lá. Então Davi viu um gigante sair do meio dos filisteus. Era bem grandão. Ele usava um capacete gigante e uma armadura gigante. E carregava uma lança gigante. Ele gritou para o povo de Deus: será que algum de vocês vem até aqui lutar comigo? Venha e tente me derrotar. Mas todo o povo de Deus estava com muito medo e não queria lutar com ele. Então até os irmãos de Davi, estavam todo mundo morrendo de medo, todo do exército. Davi queria saber quem exatamente é este inimigo. Ele queria saber, Davi, como ele pode falar dessa maneira com o exército do Deus vivo? Então você vê, os outros estavam tudo com medo, né? De enfrentar o gigante. Mas Davi amava tanto Deus, tinha um coração tão bonito, tão perfeito, cheio de amor, que ele falou: quem é ele? Quem é ele para enfrentar o povo de Deus? Né? Ele tomou as dor. Os soldados do gigante... os soldados responderam: o nome do gigante é Golias. Todo dia ele veio nos ameaçar e nos assustar. Portanto, Davi falou: não fiquem mais com medo, porque eu vou lutar com ele. Ele pequenininho. Ele foi lutar com o gigante. Mas o povo achava que ele era louco, que ele ia morrer no piscar de olho, porque ele é pequeno. O exército inteiro tinha medo de Golias. E Davi sozinho não teve medo. Mas por quê? Porque ele confiava no Deus Pai Todo-Poderoso. Ele acreditava, confiava e vivia para o Criador. Então ele não teve medo. Davi não usava capacete nem armadura. Ele não carregava espada nem lança, mas ele tinha sua funda, né? E ele achou algumas pedras no riacho. Olha aí como que é a funda, ó. Tá vendo? Também pode ser uma baladeira, que nem a caixa que eu mostrei para vocês.
no desenho, lembra? Sim, mamãe. Então ele pegou a pedra, né? Pôs na funda. Olha lá, olha aqui, olha o tamanho dele, olha o tamanho do gigante. Vocês estão vendo, criança? Tamo, mamãe. Eita, mamãe, ele vai ganhar? Vamos ver, criança. Golias viu Davi e odiou. Ele odiou quando viu Davi. Porque mesmo Davi pequenininho, ele achava assim, eu vou ganhar. Mas ele tinha ódio porque Davi teve coragem de enfrentar ele. E quando a gente enfrenta o inimigo, em vez de ele, né, se assustar, ele fica mais furioso. Aí ele vai com tudo para cima. É nessa hora que Deus resplandece a glória dele, o poder dele sobre aquele ser humano, né, que ali era Davi, e o milagre acontece. Quer ver? Ele gritou: você não é páreo para mim. Chegue mais perto e o transformarei em alimento para os passarinhos do ar e para as bestas do campo. O que é besta do campo, mamãe? Passarinho eu sei, mas e as bestas do campo? Bem, o passarinho que ele fala aqui, filha, que come assim coisas ruins, é o urubu. Não é qualquer passarinho, não. Ah, tá, mamãe, tá. E as bestas do campo é leão, né? É o lobo, aqueles lobos que, né? Os cão bravos que são lobos, come ser humano, né? Tem a onça. Tem vários tipos de animal que come as pessoas, entendeu? Né? Principalmente a serpente, a cobra come. Se deixar, engole o ser humano inteiro. Sério, mamãe? Sim. Davi respondeu: você vem aqui com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do nosso exército. Tá vendo? Ele foi no nome de quem? Do Deus, mamãe, o Criador, então. Então ele não foi só, ele não tinha arma, não tinha nada, a não ser uma pedrinha em a funda dele, né? Hoje ele nos fará vencer, e eu alimentarei os pássaros do ar e a besta do campo com você, filisteus. Então o gigante, né? Golias falou que ia matar ele, as feras ia comer e as aves. Ele falou: não, e nós venceremos vocês. Ele deixou bem claro. Hoje ele nos fará vencer. E eu alimentarei os pássaros do ar. Ele nos fará vencer. Ele não falou, ele vai fazer eu vencer. Ele falou, ele nos fará. Porque ele estava lutando, né? Em nome, né? Do exército do Deus Todo-Poderoso. Porque realmente o exército voltou para trás. Foi covarde. Eita, mamãe, isso é forte, filho. Porque quando Deus está na vez, a gente não pode temer nada. Deus, ele protege a gente, ele nos ajuda. Agora, presta atenção, criança. Assim, o mundo inteiro saberá que Deus está conosco e que a batalha pertence ao Senhor. Depois, Davi pegou uma pedra e o atirou. Tá vendo? E ele não falou, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Não, ele deixou bem claro, né? Deixa eu pôr aqui que tá amassando, filho. Ele deixou bem claro, né? Repara bem. O mundo inteiro saberá que Deus está conosco. E a batalha não pertence a Davi, pertence ao Senhor. Ele não pôs ele na frente, ele pôs o Senhor, mamãe, o Criador. Então, tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor. Não como tem que falar, eu fiz. A gente não faz nada, criança. A gente é pó, é cinza. A gente veio do pó a gente vai voltar. Né? Pro pó a gente volta, não tem jeito. Se a gente faz alguma coisa, é porque o nosso Senhor, pela misericórdia dele, pelo amor e a graça dele, ele nos usa como canal. Outros falam que usa como vaso, como instrumento. Entendeu, criança? Tem tudo esse apelido, mãe? Não é apelido, filha. Pode ser. Vamos lá. Vai. Você tá falando que é apelido, vamos lá. Né? Tem deles que fala claramente, né? O escolhido,
o ungido. Entendeu? Tem vaso, muito vaso. E tem vaso de honra. Saul foi um vaso que Deus escolheu, mas ele desonrou Deus. Davi já foi um vaso de honra e honrou Deus porque ele tinha amor, né? Pode ver quando ele viu o gigante, Golias, ele não ficou com medo. Ele foi revoltado por ver o povo correr daquele gigante e esquecer que Deus estava na frente da batalha. A pedra bateu na cabeça de Golias, ele lançou. E o gigante caiu morto. Assim Davi ganhou a luta e o exército de Israel não teve mais medo. Mas depois que o gigante caiu, ele não teve mais medo. Claro que ele não ia ter medo, né? O inimigo, o gigante caiu, os pequenos tudo fugiu. Entenderam, criança? Sim, mamãe. Tá bom. Como era o nome do pai de Davi? Deixa eu ver. Jamelão. Pai de Davi, mamãe? Jessé. Tá. Léo. O nome do gigante? Golias, mamãe. Qual era o exército, Bananinha, que estava lutando contra o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor? Como era o nome dos inimigos? Peraí, mamãe, eu me lembro, só não sei falar direito. Peraí, deixa eu ver. Não estou me lembrando. Peraí, mamãe. Ah, já sei. Os filisteus. Parabéns. Ameixa. Golias foi derrotado por Davi através de que arma? Uma funda, mamãe. Uma pedra fez ele cair. Parabéns. Vamos ver. Ruth. O que o exército de Deus, quando viu Golias no chão, perderam? Perderam, mamãe? O que o povo perdeu quando viu Golias no chão? Eita, mãe, você me pegou. Você sabe, Leia? Mamãe. Bananinha? Sei, mamãe. O que ele perdeu então, filha? O medo, mamãe. Perdeu o medo, não teve mais medo. É verdade, mamãe. Tá vendo? Tem que prestar atenção. Vamos lá agora. Meu louvor a Deus. Senhor Deus, estou feliz, pois sei que o Senhor, é o Senhor quem nos ajuda a ser corajoso e forte. É o Senhor mesmo. Obrigado por prometer estar comigo o tempo todo. Mesmo quando estou só, ou com medo, ou estou no escuro, o Senhor sempre está presente e é tão poderoso e forte. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mesmo no escuro, com medo, a gente tem que crer, confiar que o Senhor está conosco. Nós não estamos só. Entenderam, criança? Né? E aí, vocês querem mais uma aulinha ou a gente para por aqui? Vamos? Fala aí. Eu posso falar, mamãe? Pode. Nós queremos mais uma aulinha. Tá bom, então. Só tá tchau pra pessoa pra gente ter outra aula. Deixa eu ver agora. Bananinha não deu tchau não, né? Vamos, Bananinha? Vamos lá, sim. Oi, pessoal. Beijinho no coração de cada um de vocês, tá, turminha? Você viu? Davi destruiu o gigante. Nós não precisamos ter medo. O Senhor sempre nos acompanha. Fica com Deus. Beijinho todos aí, tá, turminha? Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima aulinha. Vamos ver qual será a próxima aula, né? Tchau.